Olá, meu nome é Thiago Rodrigues e hoje eu vou falar um pouco sobre o hemispasmo facial. O que é o hemispasmo facial? Que doença diferente é essa? O rosto fica repuxando? O que é isso? É exatamente isso. No hemispasmo facial, a metade do rosto, que não é a metade inteira, então geralmente começa no olho, de um lado só. Então o paciente começa a ter o olho começa a fechar, começa a ter espasmos da musculatura periocular, da musculatura orbital. Ele começa assim. E aí é um espasmo, vem de repente. O paciente consegue até controlar, consegue até reprimir, mas é aquela vontade louca de piscar. Outra coisa, com o evoluir da doença, muitas vezes a doença migra um pouco. Ela continua na musculatura periorbital, mas começa a repuxar o rosto também aqui, ó. Então o paciente começa a ter aqueles espasmos mesmo, né? Então essa doença chama hemispasmo facial. Por que tem essa doença? O que acontece? Qual é a causa dessa doença? A causa principal do hemispasmo facial é uma compressão. É uma compressão do nervo facial, né? Então existe um vaso, que muitas vezes é uma artéria, que comprime o nervo facial. Ele gera uma irritação no nervo facial e o nervo facial começa a disparar. O nervo facial é o nervo que faz a inervação da musculatura da face. Então todas as expressões faciais são comandadas pelo nervo facial. Dessa forma, o paciente começa a ter aqueles incômodos. E esses espasmos, ele aumenta quando o paciente fica mais nervoso, numa situação que ele vai conversar com alguém, numa situação diferente. Então atrapalha muito a vida do paciente. Com o evoluir da doença, ele vai ficando cada vez mais evidente, cada vez mais difícil tratar. Então o paciente não consegue ter uma atividade funcional, muitas vezes por causa disso, nos casos mais graves. Tá? E qual que é o tratamento do hemispasmo facial? Existem basicamente duas formas principais, existem outros tratamentos também, eu vou falar assim das formas principais. É o uso da toxina botulínica e a cirurgia, a microcirurgia de descompressão. Tá? O que é o uso da toxina botulínica? A toxina botulínica ela paralisa os músculos. Então isso serve para aplicação tanto em relação à estética, então diminui rugas, por exemplo, e serve para situações terapêuticas no hemispasmo facial e em outras doenças também. Tá? Então no hemispasmo facial a gente realiza a aplicação de toxina botulínica nas musculaturas alvo, né? Aquelas musculaturas que são mais comprometidas no espasmo daquele paciente. Tá? Qual que é o grande inconveniente? Quando a área de aplicação é muito grande, quando são muitos músculos envolvidos. E também o tempo. Então, muitas vezes, o paciente responde durante 2 ou 3 anos, ou 10 anos, a aplicação de toxina botulínica e depois para de responder. Ele começa a desenvolver anticorpos contra a toxina botulínica e tem vários mecanismos que isso pode acontecer. Nesses casos, quando não responde a toxina botulínica, ou quando respondeu por um tempo e depois não respondeu mais, existe uma cirurgia bem efetiva, que é a descompressão do nervo facial. É um procedimento cirúrgico um pouco mais invasivo, então é uma anestesia geral, é feita uma pequena craniotomia, né? Visualiza-se diretamente através do microscópio o nervo facial, identifica-se o vaso que está comprimindo, que na maioria dos casos é a artéria cerebelar inferior anterior, né? Solta essa artéria do nervo e coloca um anteparo para que a artéria não volte a encostar no nervo. Isso basicamente cura a doença. Né? Tem vários pacientes operados que estão muito bem, que nunca mais tiveram nenhum tipo de crise. Pode voltar, mesmo depois da cirurgia. Mas geralmente quando volta, que são raros casos que voltam, volta muito mais leve, muito mais fácil de tratar. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre hemispasmo facial ou sobre qualquer outra coisa, por favor, mande nos comentários abaixo. Gostaria de pedir também que vocês se inscrevam no canal para eu continuar mandando esses vídeos informativos e de alguma forma espalhar mais a informação da nossa área de atuação. Um grande abraço.